irmãos, paz seja convosco. O vídeo de hoje tem o objetivo de fixar em nossos corações e não somente em nossas mentes acerca da nossa total dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo para nós. Não há vida espiritual sem o Espírito Santo. O Senhor Jesus, sabedor das nossas fraquezas e inclinações ao erro, Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós e reger as nossas vidas. É pelo Espírito Santo que nós nos mantemos de pé perante o Senhor, perseverando na fé, na obediência à palavra do Senhor. É o Espírito que nos consola, que nos conforta, que nos fortalece, que nos reanima. É o Espírito Santo que nos esclarece, que nos dá o entendimento correto da palavra de Deus. É o Espírito Santo que realiza em nós a obra perfeita do Senhor. Então, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. O ser humano é facilmente demovido de suas convicções sem o Espírito Santo. Nós temos uma inclinação ao erro, ao engano, a abraçarmos mais a mentira do que a verdade. Nós temos essa inclinação, propensão. Então somente o Espírito de Deus para nos corrigir, para nos colocar no rumo certo, no caminho correto. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Se não vejamos, hoje nós trouxemos um texto no Velho Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 53. Esse capítulo tem 12 versículos, mas hoje nós vamos destacar apenas 4 versículos, o 4 e o 5, e o 10 e o 11. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante suas feridas fomos curados. Contudo, foi do propósito de Javé, ou Yavé em alguns traduzem assim, torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Javé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. A quem o profeta está se referindo? Não precisa ser um conhecedor das Escrituras Sagradas para se perceber, para se identificar que o profeta está se referindo ao Cristo de Deus, ao ungido do Senhor, o Messias. A mensagem do Senhor era toda dirigida ao seu povo, Israel. Povo de Deus, povo escolhido pelo Senhor.
durante toda a Escritura, a partir de Moisés, passando pelos profetas e todos os escritos, o tema era o mesmo. Deus enviaria o libertador a Israel, seu povo. E ele salvaria o seu povo de seus pecados, de suas transgressões. A mensagem sempre era repetida, para ficar bem fixado na mente e no coração do povo. Mas o que aconteceu? Quando o Messias se manifestou, mesmo se declarando ser o Messias, o ungido de Deus, foi rejeitado pelo povo. E por que o povo o rejeitou? Porque aquele povo entregou a direção de suas vidas a homens. O destino de suas vidas estava colocado nas mãos de homens. De homens que se auto-intitulavam homens de Deus, detentores da verdade, intérpretes do texto sagrado. Homens que se colocavam como mediadores entre Deus e os homens. E os homens confiaram totalmente suas vidas a esses homens. Só que esses homens foram engodados pelo inimigo. O inimigo os enrolou, os engodou, os ludibriou. E é como o Senhor Jesus diz, de maneira que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles liam os textos sagrados que falavam do Messias, do ungido de Deus, do libertador de Israel, eles entendiam de outra forma. Eles compreendiam de outra maneira. Faziam uma nova interpretação, instigados pelo Satanás, pelo inimigo de nossas almas. E assim, eles ensinavam o povo, de maneira que estava todo mundo esperando um libertador aos moldes deles, do que eles pensavam e imaginavam. O libertador, não segundo Deus, mas segundo o que eles pensavam e imaginavam. Por isso que a gente entende, porque Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque o ser humano toma caminhos diferentes e adota atitudes adversas. Eles entenderam o libertador no tocante às coisas materiais, às coisas dessa terra. A libertação que eles esperavam era do domínio político. Eles esperavam o libertador para resgatá-los do jugo dos romanos. Na época, o povo dominante, os romanos. Era esse tipo de libertação que eles esperavam. A nível humano, terreno, uma visão meramente política. Esperavam que esse libertador esmagasse o inimigo e estabelecesse a hegemonia de Israel como nação suprema sobre todas as demais nações. Era esse tipo de libertação que eles esperavam. Por isso que eles rejeitaram ao Cristo. Quando o próprio Senhor Jesus dizia, eu sou o ungido, o Filho de Deus. Eles diziam, sequer esse homem pertence a Deus. Sequer esse homem é de Deus. Rejeitaram totalmente. Um texto como esse, onde o Senhor claramente diz que o seu ungido precisaria sofrer, padecer
pelos nossos pecados, para nos resgatar do jugo do pecado. Não era do jugo do homem, não era do jugo político. O ser humano é essencialmente espiritual. A libertação que nós precisamos é de ordem espiritual, não é de ordem física, de ordem material. Mas eles entendiam de forma totalmente distorcida. E nos nossos dias é diferente? Mantendo-se as devidas proporções, é a mesma coisa. O ser humano de hoje age da mesma maneira que o ser humano daquela época. Nós continuamos entregando o destino das nossas vidas nas mãos de terceiros. Aqueles homens foram escolhidos pelo próprio povo como representantes de Deus. Aquele povo ouvia e obedecia o que aqueles homens determinavam. Líderes religiosos, líderes espirituais, mas que estavam em trevas, dizendo-se servir a Deus e servindo a Satanás, ao inimigo. Quando eles crucificaram ao Senhor Jesus Cristo, eles pensavam estar prestando um serviço a Deus. Imagine só. Cegados pelo entendimento. O inimigo os cegou. E é como o Senhor Jesus diz: se um cego guia um outro cego, ambos caem na vala. Nos nossos dias é a mesma coisa. O ser humano continua a fazer isso, colocado o destino de suas vidas nas mãos de terceiros. Líderes espirituais, líderes religiosos, as pessoas continuam só praticando aquilo que os seus líderes dizem, sequer se dando conta que eles também foram cegados por Satanás. E dizendo-se servir a Deus, servem ao inimigo. E por isso são cegos espirituais, guiando outros cegos espirituais. Você está entendendo a nossa dependência do Espírito Santo? O quanto sem o Espírito de Deus nós não somos nada? Só o Espírito de Deus é que nos coloca no caminho certo. E o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho. Mas o ser humano continua depositando sua total confiança a homens tão falhos quanto ele. As pessoas mais aplaudidas, as pessoas mais aceitas, as pessoas para as quais outros param para ouvir, são exatamente as pessoas que estão lhes fornecendo um evangelho deturpado. Não é o evangelho de Cristo, o genuíno evangelho do Senhor. É um evangelho corrompido, deturpado. Mas por que as pessoas as aceitam, as aplaudem, as seguem? Por quê? Porque elas estão lhes dando o que elas querem. Estão lhes falando o que elas querem ouvir, não o que elas realmente precisam. Porque a verdade pode ser dura, mas ela é necessária e indispensável. Mas as pessoas abdicaram da fé, abandonaram a fé, não querem nada com as coisas relacionadas ao Espírito, nada de vida eterna, nada de
ressurreição, nada de ir morar nos céus. Da mesma forma que os judeus naquela época, eles imaginavam, se há vida eterna, que seja aqui. Se há ressurreição, que seja para nós ficarmos aqui nesta terra. Apegaram-se totalmente à terra. Da mesma forma nós hoje estamos tão apegados às coisas deste mundo que ficamos cegados para as coisas espirituais. Nós dizemos que servimos a Deus, mas não servimos. Que adoramos a Deus, mas não o adoramos. Deus disse, não constituirás outros deuses além de mim. E nós constituímos outros deuses, mas dizemos que não, que é um só Deus. Nós servimos a outros deuses, mas dizemos que não, servimos somente a Deus. Entregamos o controle das nossas vidas nas mãos de pessoas tão falhas quanto nós. Você está entendendo o nível de dependência que nós temos do Espírito Santo? Porque só Ele é que vai nos guiar à verdade e nos livrar do engano. Somos facilmente engodados, iludidos. De maneira que hoje nós buscamos a Deus, buscamos a Cristo, mas somente no que concerne as coisas deste mundo. Em Lucas, no capítulo 18 e verso 8, o Senhor Jesus nos diz, quando eu voltar, porventura encontrarei fé na terra? Olha que questionamento. Questionamento do Senhor. Você nota o quanto esse questionamento ele é real. Ele é como se o Senhor tivesse declarado hoje. Abdicamos da fé. Não queremos saber de nada referente às coisas de Deus. Esperar com confiança no Senhor, que Ele voltará, isso é ilusão. Ressurreição, vida eterna fora dessa terra. Nós pensamos que a vida se resume a essa dimensão, espaço-tempo. E assim vivemos. Nos preocupamos com tantas coisas, menos com o cumprimento da palavra do Senhor. Somos sensíveis a tantas coisas neste mundo, menos à palavra de Deus. Como dissemos, o Espírito Santo não nos escraviza. Ele respeita as nossas decisões, nossas escolhas. E nós escolhemos o quê? Silenciarmos o Espírito Santo. Não precisa falar. Nós tomamos o rumo das nossas vidas. Nós fazemos o nosso destino. Nós dizemos isso. Só que, na verdade, nós só saímos de um Deus para outro. Nós servimos a outros deuses, mesmo que a gente diga que servimos a Deus. O Senhor só serve para atender aos nossos propósitos, para atender às nossas expectativas. Escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, o apóstolo Paulo, no capítulo 15 e verso 19. Primeira aos Coríntios, capítulo 15 e verso 19, o apóstolo diz: se buscamos a Cristo, se recorremos a Cristo, se a nossa esperança em Cristo se resume, se restringe às coisas desta terra, deste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. E qual era o tema? Qual era o assunto? O contexto
em que ele escreveu esse versículo era ressurreição. O assunto era ressurreição. Porque se ensinava sobre ressurreição, se pregava sobre ressurreição, mas na verdade, no fundo, não se cria em ressurreição. Ensinar e pregar algo que não se crê, no fundo. Não é assim que nós estamos vendo? As pessoas ensinando e pregando algo que elas mesmas não creem. Eles não acreditavam na ressurreição. O apóstolo fez questão de lhes mostrar que sem ressurreição não há vida eterna. Sem ressurreição não há salvação. Sem ressurreição a fé é inútil. Ele fez questão de frisar. Então, para as pessoas de hoje, a humanidade hoje está caminhando a passos largos para isso. Em muitas camadas já se vive isso. A abdicação total da fé. Nada de ressurreição, nada de vida eterna. A vida se resume aqui e agora. E quando se busca a Deus, se busca para satisfazer os seus particulares interesses. Quando se recorre a Jesus Cristo, é para obter benefícios próprios. Se fala muito em prosperidade. E prosperidade, para eles, é só dinheiro, acúmulo de riqueza, sucesso nos negócios, nos empreendimentos. Se esquecem que prosperidade significa também felicidade. E não há felicidade fora do Senhor Jesus, fora da comunhão com Deus. Não há felicidade se não se depende totalmente do Espírito Santo. Se a vida não for regida pelo Espírito Santo, que é Ele que nos dá o entendimento da palavra de Deus e que registra a palavra de Deus em nossos corações e nos dá a capacitação e a fé suficiente para que a gente possa caminhar em frente, em obediência à palavra do Senhor, caminhando para a glória eterna. O Senhor voltará. Quer você goste de ouvir isso ou não. Porque é a palavra do Senhor. E Ele não falha. As pessoas estão buscando a Deus para que Deus atenda aos seus desejos e anseios. Não para que seja segundo a vontade de Deus, que só Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Não. É segundo a minha vontade. Segundo os meus desejos, as minhas expectativas. É assim que nós temos agido. Então, se busca a Deus hoje somente para esses fins. Porque o ser humano está apegado a essa terra e luta desenfreadamente para constituir uma melhor condição de vida neste mundo, nessa terra. É lógico que se estamos aqui, devemos ser zelosos com o que Deus nos deu. Mas não devemos nos esquecer que tudo aqui é transitório. O Senhor nos diz, passarão os céus e a terra. Essa terra está condenada ao extermínio, à destruição. Mesmo que alguém diga, não, essa terra passará por uma restauração e nós habitaremos aqui, o paraíso é aqui. Lê do engano, porque não há respaldo nas Escrituras Sagradas para isso. A palavra de Deus é clara quando diz que essa terra dará lugar a uma nova terra, onde habitará somente a justiça. Somente os puros, santos, os purificados pelo sangue de Jesus, aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, em obediência à sua palavra, esses é que morarão nessa nova terra que o Senhor
colocará no lugar dessa que passará por destruição. Essa é a palavra do Senhor, não é minha. E é nela que eu acredito e confio plenamente a minha vida. Porque foi Ele que sacrificou-se por mim. Não foi você, não foi ninguém mais. Só Ele que sacrificou-se, porque só Ele tinha as qualificações para isso. Então, meus amados, espero sinceramente que ao final desse vídeo você repense e tome uma posição em sua vida. Vai continuar seguindo a seus líderes religiosos, homens e mulheres que se dizem de Deus e que servem ao Satanás? É isso que você quer para a sua vida? Ser o tempo todo alimentado por um evangelho falso, deturpado, corrompido? É isso que você quer para a sua vida? Dê lugar à voz do Espírito Santo. Se permita a ser tratado pelo Espírito Santo. E você voltará à comunhão com Deus e desfrutará dessa comunhão até a volta do Senhor, porque Ele voltará. E quando Ele voltar, como você vai recebê-lo? Porventura, quando eu voltar, encontrarei fé na terra? O Senhor Jesus pergunta. Pergunta para mim, para você. Vamos perseverar na fé ou vamos abdicá-la, como infelizmente muitos têm feito? Se vamos ao Senhor, meus amados, não há coisa mais maravilhosa e sublime do que isso. Vamos orar? Nosso eterno e soberano Deus, nosso Pai, nós dependemos totalmente do Teu Espírito Santo. Pode ser que não tenhamos a noção correta do quanto nós dependemos. Nos ajude. Nos ajude, Senhor, a não nos desviarmos do caminho, a não nos estribarmos em nossos próprios entendimentos, Senhor. Nos ajudes a nos colocarmos em total dependência do Espírito Santo, para sermos guiados a toda a verdade, que é a palavra do Senhor, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça, nos reanime, nos reconforte e nos coloque de volta no caminho. Nos ajude, Senhor, a nos entregarmos totalmente e sem reservas aos Teus cuidados, ao Teu senhorio. Guarde-nos, Senhor. Guarde-nos de todas as tentações, de todas as obras malignas, de tudo que busca nos desviar do caminho da vida. Nossas almas são preciosas. Custou o preço que o Senhor Jesus pagou pelo resgate delas. Que tenhamos consciência disso, Senhor, nos ajude. E não nos permitamos, Senhor, nos envolvermos com essas coisas. Que não, ó Deus, que não demos mais ênfase à mentira, ao engano, do que à verdade, que é a Tua palavra. Ajude-nos, Senhor. Ó amado Deus, Espírito Santo, rege as nossas vidas, em todo o tempo nos santificando e nos instruindo na verdade, que é a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te rogamos, conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus, o homem perfeito. E é no nome soberano de Jesus, que vive
e reina para todo sempre, e em breve voltará para nos levar a nos recolher, para estarmos eternamente com o Senhor, que te agradecemos por tudo, Altíssimo. Fique em paz, meus amados, que Deus continue a nos fortalecer. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos conceder.